Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à leitura aqui do livreto Jesus é Jeová, do irmão C.H. Brown. Continuando no capítulo 19, com o título Jeová, Jesus, o Alfa e o Ômega. Como uma prova adicional e absoluta de que Jesus é Jeová, trazemos as duas porções bíblicas abaixo. Assim diz o Senhor, Jeová. Isso é interessante, não sei se no livro inicialmente, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Se no livro inicialmente explicou, né? Mas relembrando aos irmãos, né? Nas nossas traduções, principalmente corrigida, a que eu tenho aqui é a Almeida corrigida, tem a Almeida atualizada, mas eles geralmente substituem a palavra, o nome Jeová, por Senhor, né? Isso no Antigo Testamento ali, né? Então, toda vez que a gente lê ali no Antigo Testamento, principalmente quem tem essas, que a maioria da gente tem, né? Que é a Almeida corrigida, a Almeida atualizada, ele substitui o nome Jeová por Senhor. Por isso que ele está botando ali entre parênteses o Jeová ali, entre colchetes, na verdade, né? Porque na nossa tradução tá Senhor, mas aí você já, né, sabem que é o nome Jeová que está ali se referindo no original, tá bom? Que foi o nome, né, que Deus se revelou para Moisés e para o povo de Israel, né, a partir ali daquela momento em que Deus envia Moisés para ser o instrumento na mão dele, né, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E aí Deus se revela para Moisés com esse nome, Jeová, que, né, digamos assim, porque na verdade o nome lá em hebraico é um pouco difícil de pronunciar em nossa língua portuguesa. Então esse próprio Jeová aí, essa palavra, esse nome assim, com essa pronúncia assim, já foi uma forma de a gente conseguir pronunciar o que estava escrito lá em hebraico, né, que era bem difícil. Se eu não me engano, era formado só por consoantes até. Mas isso é só um detalhe aqui, né? Mas esse assunto é bem profundo, né? Sobre essa questão do nome aí e tudo mais, e como chegou até nós, porque alguns colocam Jeová, outros colocam Iavé e outros Javé, né? Mas na maioria da cristandade, ou na maioria daqueles que estudam, né, eles colocaram mais esse nome transliterado dessa forma, porque é melhor para a nossa pronúncia até. Jeová. Então, assim diz o Senhor, né, Jeová, Rei de Israel e seu Redentor. O Senhor Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isso está em Isaías 44, verso 6. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Apocalipse, capítulo 22, do verso 12 ao 13 e o verso 16 também. Anexamos aqui um comentário de outro autor, aquele que anuncia que ele está vindo em breve, é agora manifestado,
e manifestado como solene afirmação e certeza. Ele é aquele que era antes de qualquer coisa tivesse sua existência, antes que qualquer coisa tivesse sua existência, que permanecerá depois que todas as coisas criadas nesta cena tiverem passado, e que existe por todo o tempo e eternidade, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de toda a existência. O eternamente autoexistente, aquele que compreende toda a existência em si mesmo, pois é nele que todos vivem, se movem e têm sua existência. Os dois últimos títulos são encontrados em Isaías. Assim diz o Senhor, Jeová, né? Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Nenhum termo, portanto, poderia transmitir mais distintamente a verdade da pessoa de nosso bendito Senhor, ou afirmar mais claramente sua verdadeira e apropriada divindade, e o significado disso vindo imediatamente após a promessa de sua vinda, quando os olhos deles forem abertos, será imediatamente entendido pelo remanescente provado e perseguido dos últimos dias. Aprenderão com isso que o Messias, por cujo advento anseiam, é Jeová Elohim, seu Senhor e seu Deus. Vamos então nos curvar a esta preciosa verdade: Jesus é Jeová. Vamos abrir aí Colossenses, irmão Jefferson. A gente leu aí essas palavras, principalmente ele trouxe lá Isaías, Apocalipse, mas em Colossenses também, né, tem um trecho que fala do Senhor Jesus, e que dá e traz para nós esse conhecimento de quem ele é, né, nisso aí que está sendo falado aí, nesse trecho que a gente acabou de ler. Colossenses capítulo, deixa eu achar aqui. Capítulo 1, do verso 13 ao 18, né? Ler a palavra sempre é muito bom. E é uma palavra muito bonita, né? E nos traz aí a pessoa do Senhor Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Aí tá bom. Então a gente vê aí já no Novo Testamento, né, as epístolas aí, também, né, trazendo essa pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que é tudo, né, em todas as coisas, em tudo, em todos, né, vamos dizer assim, porque ele criou todas as coisas e tudo foi criado por ele e para ele.
né? Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, tudo tem princípio ali na pessoa do Senhor Jesus, e até mesmo a igreja, né, começa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele faz essa obra enviando o Espírito Santo para batizar e encher, né, aqueles cristãos ali, aqueles discípulos ali, né, que estavam ali reunidos, e assim aquela companhia ali de pessoas e de discípulos passou a ser agora uma companhia de cristãos em que formavam assim e eram assim, né, membros de um corpo que o Senhor estava formando, o Senhor está formando, né, que é a igreja, esse corpo é a igreja. Então, a gente vê o Senhor, ele tendo a primazia e tendo, vamos dizer assim, a, o, estando à frente, né, de tudo. Então, mesmo que às vezes a gente veja, né, o mal ele se desenvolvendo aí nesse mundo, né, que está em trevas, a gente pode ter a tranquilidade e a paz no nosso coração por termos essa fé de crer no Senhor Jesus, de sabermos quem Ele é. A gente pode ter essa paz, essa tranquilidade no coração de que, né, esse mal um dia vai ser, vamos dizer assim, julgado e vai ser, né, condenado, vai ser no lago de fogo, num lugar, né, onde vai ter lá o tormento eterno lá para esse todo esse mal, né, que existe aí no mundo, uma coisa que entrou no mundo e que por isso levou a Deus assim usar, vamos dizer assim, de uma obra estranha que ele tem que fazer, que é, né, trazer, vamos dizer assim, o castigo, o juízo, a ira, para poder corrigir, né? Poder tratar com isso aí. Mas vamos continuar lá na leitura, então, né, do livro. Voltando, né, eu trouxe esse Colossenses aí porque é um outro texto aqui também nas epístolas, né, que nos leva a esse entendimento disso que o autor está trazendo, que Jeová é Jesus. Né? Então, todas as características, os atributos de Jeová, a gente encontra em Jesus. O que é que isso está nos dizendo? O que a palavra está nos indicando? Que são a mesma pessoa. Né? O Jeová lá do Antigo Testamento e o Senhor Jesus cá no Novo Testamento. São a mesma pessoa. Então, capítulo 20, Jeová, Jesus é o eu sou. Agora chegamos à grande afirmação culminante de nosso Senhor Jesus, de que ele é o Senhor, Jeová, do Velho Testamento. Quando Deus comissionou Moisés a ir ao faraó para tratar com ele sobre sua permissão para o povo de Israel deixar o Egito, Moisés fez uma pergunta direta a Deus e recebeu uma resposta direta. Observemos a passagem. E disse o Senhor, ou Jeová, né? E disse Jeová: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi?
Isso está em Êxodo 3, 7, 8 e o verso 13 também. Vamos colocar a resposta de Deus à pergunta de Moisés ao lado de um desafio principal que foi colocado ao nosso Senhor Jesus pelos fariseus no Evangelho de João, capítulo 8. Citamos as duas passagens abaixo. E disse Deus, abre aspas, né? O Senhor Jeová, veja o versículo 7, fecha aspas. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14, né? Logo depois da pergunta que Moisés fez ao Senhor, a Jeová, né? Ali perguntando qual é o seu nome, ou desce um pouquinho, sobe um pouquinho aí, Jefferson. Mas aí, então Moisés fez a pergunta: qual é o seu nome? Que lhes direi, né? Quando os israelitas perguntassem a ele sobre, né, quem é o nome, né, do Deus em que ele via em nome, né, que enviou. Aí o Senhor diz a ele, né, a Moisés, que era para dizer que eu sou o que sou. Era esse o nome que deveria ser dito, né? Disse mais ainda, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, continuando. Disseram-lhe os judeus, quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Isso está em João, Evangelho de João, né? Capítulo 8, do 52 ao 59, aí na revista atualizada, ao meio da revista atualizada. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como está em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Sim, Jesus é Jeová, e ele não hesitou em se declarar o eu sou do Êxodo 3,14. Observe uma declaração semelhante também em João 18, no verso 4 a 6, dizendo, Jesus disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Responderam-lhe, né? A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Isso aí, meus irmãos, é só para contextualizar, né, os irmãos entenderem aí o versículo, João 18, 4 a 6, foi quando os guardas lá, né, dos príncipes e dos chefes dos judeus foram enviados, né, para capturar Jesus, que estava lá no jardim do Getsemane, né, e eles chegaram para levar Jesus preso. Né, e aí Jesus pergunta a eles, a quem buscais? Aí eles disseram, a Jesus o Nazareno. Aí o Senhor Jesus disse, sou eu. E aí quando o Senhor Jesus falou isso, eles recuaram e caíram por terra, até toda aquela companhia ali de guardas ali, né? Recuaram e caíram por terra, porque essa palavra, né, que o Senhor Jesus falou, sou eu, né? Lembrando, né? Eu sou eu, né? Teve um impacto, vamos dizer assim, né, de poder ali naqueles guardas aí, eles recuaram e caíram por terra. Porque o Senhor estava ali, né, revelando ali, falando o nome, né, que é o nome, vamos dizer assim, divino, que foi, né, revelado lá para Moisés, quando Moisés, né, diante da sarça ardente ali, conversou com
com o Senhor Jesus, né? Jeová, ali na sarça ardente. Então, às vezes, a gente lê lá, mas a gente sempre tem que fazer essa ligação, né, na nossa mente, que às vezes é um pouco, parece que está um pouco distante, mas não, meus irmãos, né? Quando está falando lá o Senhor lá, isso, meus irmãos, é uma revelação que foi dada não a nós, né? O povo de Israel lá, o Senhor Jesus veio e ele falou e disse quem ele era, como a gente leu aí em João 8, 52 a 59, mas eles não receberam, não creram, não aceitaram, não creram, não receberam ao Senhor Jesus Cristo. E ele se revelou que ele era lá o Jeová, né? Quando ele diz eu sou, ele se revelou que era o Jeová, o Deus, né? O Deus verdadeiro, todo-poderoso, que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito com mão forte e poderosa. Então o Senhor Jesus se revelou para eles assim, mas eles não creram. E hoje nós temos então essa revelação e cremos nisso e recebemos e aceitamos, né, essa declaração aí, esse evangelho, né, essa boa nova, esse anúncio, essa palavra que é a verdade. Nós cremos, né, e temos então esse entendimento, essa luz de saber que, né, quando a gente lê lá o Antigo Testamento e a gente vê lá na nossa tradução atual, né, a gente vê lá escrito Senhor, está falando do Senhor Jesus mesmo, né? A gente sabe que é o nosso Senhor Jesus que estava ali fazendo toda aquela maravilha, tratando com o povo de Israel, né? Tratou com... Vamos recuar mais um pouco antes, né? Tratou lá com Noé, né? Depois tratou com Abraão, tratou com Isaac, né? Jacó, depois com Moisés, e aí vem tratando, né, com os homens, se revelando aos homens, se revelando ali aquele povo que ele formou para poder ser um instrumento na mão dele para anunciar também essas boas novas às outras nações. Mas a gente sabe que os homens geralmente eles são falhos e muitos e falham em não ouvir o verdadeiro Deus e Senhor. Mas nós temos essa luz de entender que esse Senhor lá do Antigo Testamento, né, que a nossa Bíblia, né, está traduzindo assim como Senhor, mas seria a palavra, né, seria o nome de Deus, Jeová ali, que o nome que Deus se revelou para o povo de Israel, Jeová, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente pode, quando lê o Antigo Testamento, trazer isso sempre à memória, à mente, assim, ó, né, o Senhor Jesus aí, ó, já, né, desde sempre, tratando com o homem para quê? Para salvar. Para salvar, para trazer a revelação da pessoa de Deus, que é um Deus bom, que é um Deus que salva, que é um Deus que cura, que é um Deus que guarda, que é um Deus que cuida, né? Ele sempre se revelando. Desde lá, né? Vamos botar assim, desde Noé, a gente sabe que é antes de Noé, mas desde ali, porque estou falando de Noé porque houve, né? Deus trouxe ali o juízo através do dilúvio para toda a humanidade ali, todo mundo, e usou ali Noé como instrumento ali para salvar ali 8 almas somente, né? Que creram naquele evangelho ali, que Noé estava anunciando ao construir a arca e ao dizer que viria o juízo através do dilúvio. E Noé falou, e Noé praticou, construindo como Deus tinha mandado, e os homens viram e riram e continuaram a viver suas vidas, casando e dando-se casamento e vivendo sua vida.
e não creram no aquele evangelho. E hoje é anunciado também o evangelho da graça, né? A todos os homens aí. É anunciado, né? Alguns têm crido, outros têm rejeitado esse evangelho. Mas o Senhor Jesus, nosso Senhor, ele não deixa de ir buscar o pecador perdido. Não deixa, né? Se tem alguns, né? Aí a gente é uma coisa mais profunda para a gente entender. Alguns que rejeitam, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, mas que ele oferece, né? A todos a salvação, ele oferece, né? Ele dá a todos. Agora alguns rejeitam, né? Então, vamos lá. Algum irmão quiser comentar alguma coisa, alguma irmã ou irmão também tiver alguma dúvida ou queira que repita alguma coisa da leitura, pode ficar à vontade, irmãos, para falar aí ou escrever no chat, tá bom? Esse ponto que a gente leu aí, esse último parágrafo que fala sobre essas palavras, né, que o Senhor diz, eu sou, é até um ponto que eu estava pensando em trazer. Lembra na primeira reunião, quando a gente começou a meditar nesse livro, mas só que não deu tempo, né, que era justamente esse ponto, o eu sou. Lembrando, irmãos, que a gente estava ali falando, né, sobre a questão de aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, esse tal não é de Deus, né? Não tem o Espírito de Deus. A gente até meditou, né? Na, na palavra, nos versículos em que falam isso, né? Porque esse é um ponto essencial para o Evangelho, né? Nós, quando cremos no Evangelho da Graça, a gente crê no Senhor, mas a gente crê e recebe o Senhor com esse pacote completo, né? Não vem cortado, vem tudo incluído, né? A gente aceita tal como ele é, como mesmo o Evangelho anuncia, né? O Filho de Deus veio ao mundo, né? Ou seja, Filho de Deus significa ser igual a Deus, né? Era o que o povo judeu ali, eles não criam, né? Se escandalizavam nisso, porque eles nunca tinham visto ninguém vir e dizer que é filho de Deus. Até que veio aquele que é realmente o Filho de Deus e vem dizendo que é o Filho de Deus, e eles se escandalizaram nisso, né? Porque eles não criam, né? Eles não acreditavam nisso. E mas esse é um ponto bem importante, né? Que vem incluso na questão do Evangelho, né? É aquele que crê, professa crer no Senhor, mas diz que Cristo, diz que ele não é Deus, crê que ele não é Deus, essa pessoa não está crendo no Senhor Jesus da Bíblia, né? Mas está crendo em outro Jesus. Mas o Jesus da Bíblia, né, o Filho de Deus, é esse em que a gente vê claramente nas Escrituras. A gente vê, irmãos, que desde o princípio desse livreto, o livreto todo, né, é sempre comparando, como o irmão estava falando também, né, comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né, são as características, atributos do Jeová do Antigo Testamento, né, que se apresentou como Deus de Israel. Todos os atributos de Jeová são os mesmos que são apresentados no Novo Testamento, né, são os mesmos atributos do Senhor Jesus, ou seja, comprovando claramente
que, como a gente vê repetindo, né, no final de cada parágrafo, comprovando claramente que Jesus é Jeová, né? Então, não há dificuldade nenhuma, irmãos, de a gente crer nisso. Isso é algo tão claro, né? Desde do início, desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê claramente, né? Essa, essa clareza de quem é o Senhor Jesus, né? E, e esse ponto que ele diz, né? Eu sou, eu digo que é algo essencial, né? Para a questão do evangelho. Quando a gente crê, né? Nesse que é o Filho de Deus, né? É, a gente crê no pacote todo, né? Completo. Porque até nesse Evangelho de João aí que o irmão cita no texto, um pouquinho antes, deixa eu ver aqui, é, é em João, no capítulo 8, versículo 24. Esse irmão pode compartilhar. É, aí isso é antes de o Senhor se apresentar assim dessa forma para esse povo judeu ali, né? Dizendo eu sou, né? Como a gente vê ali no texto. Antes, o povo judeu ali, ele já estava interrogando ele, né? E aí o Senhor fala para eles: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso é algo claro, né? Que faz comparação com o que a gente vê lá nas cartas também, que a gente meditou na primeira reunião, né? Meditação desse livreto, que é aquele que não professa que Cristo vem em carne, esse tal não é de Cristo, esse tal não é de Deus, não tem o Espírito de Deus, né? E consequentemente, ele vai morrer nos pecados dele se continuar assim, né? Então, é necessário que a gente reconheça, né, pela fé. Lembrando, irmãos, que isso é pela fé, né? A gente reconhece que o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, ou seja, é Deus, e que ele se fez carne, né? E tomou sobre si os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados. E crendo assim nisso, aí sim somos salvos, né? É um pacote completo. É algo que a gente aceita pela fé, irmãos. Porque para entender, isso que é o complicado, porque o ser humano ele quer entender, né? E aí por tentar e não conseguir entender muitas vezes, aí acaba não crendo, né? Porque é impossível de entender Deus assumindo a forma humana, ou seja, Deus agora, né? Deus Filho, ele é Deus, e sempre foi, sempre será, mas agora, por ter assumido a forma humana para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, né, para ser condenado no nosso lugar, ele assumiu um corpo humano e agora ele está ressurreto no céu, sendo Deus eterno e homem perfeito. Isso é demais para a gente entender, né? Não tem como a gente compreender. Tanto é que o Senhor, no Evangelho, o Senhor diz assim, é, como é?
Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. Né? Primeiro ele fala que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E para por aí. Aí ele vai falar do Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Né? E a quem ele quiser revelar. Ou seja, ele nos revela o Pai, né? Através do Senhor a gente conhece ao Pai, mas a gente não conhece o Filho no sentido dessa humanidade dele, né? Como é Deus? É Deus encarnando em um corpo humano. Não, como é isso? E agora Deus sendo Deus e homem ao mesmo tempo, né? Isso não tem como a gente com nossa mente humana, né, totalmente limitada, entender essas coisas. Mas sim, claramente a gente pela fé a gente crê, né, que ele é o que ele diz que é, o que a gente vê desde Gênesis e Apocalipse. E é o que o irmão resume aqui nesse livro, fazendo essas comparações bem claras, não deixa nenhum vestígio, não deixa nenhuma dúvida de que Jesus é Jeová. Tem uns versículos também, 1 João, capítulo 2, Jefferson, a partir do verso 21. O irmão Jorge falou aí, eu me lembrei desses versículos aqui. A partir do verso 21, fala assim: Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, o que desde o princípio nós ouvimos, né? É isso que a gente até está estudando hoje aqui, né? Lendo, isso que o irmão Jorge comentou, né? Da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é Deus. O Senhor Jesus é Deus, né? E quando a gente lê lá o Antigo Testamento e lemos lá que Deus foi apresentado ao povo de Israel ali com o nome de Jeová, o Eu Sou, aí a gente sabe, hoje, né, nós sabemos, temos essa revelação, a partir lá dos evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo é Jeová. Vamos continuar a leitura então. Boa noite, irmãos. O irmão Jorge falou aí uma coisa e me remeteu a um versículo também, que a gente não entende as coisas de Deus, né? E tem a conversa que o Senhor tem com Nicodemos, e aí fala do que o vento assopra para onde quer, né? E assim é o novo nascimento. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. João 3:8. Isso. Aí o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso somos nós, né? A gente não sabe, não entende como é que acontece o novo nascimento, né? A vida que Deus nos dá. Só que somos nascidos de novo, né? Temos o Espírito, o selo do Espírito Santo
e somos salvos pelo Senhor, mas a gente não sabe como isso acontece. É incrível, o Senhor é maravilhoso. Capítulo 21, então, Jeová, Jesus, aceita a adoração. Uma das provas mais notáveis de que nosso Senhor é Jeová está na questão de ele aceitar repetidamente a adoração. Observemos alguns desses exemplos e, ao fazê-lo, lembremos-nos da conhecida advertência solene a Israel em Êxodo 34, verso 14. Não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor, o nome do Jeová, é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Volte agora para Mateus, capítulo 2, verso 1 a 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora, leia o versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Observe também os seguintes casos semelhantes. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14, verso 33. Veja também Mateus 8, 2, 9, 18, 15 e 25. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 28, 9. Veja também o verso 17. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, versos 51 a 52. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse 5, verso 13 ao 14. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13, 13. Vamos observar cuidadosamente que em nenhum caso nosso Senhor recusou a adoração. Mas ele sabia muito bem que ninguém além de Deus, Jeová, tinha direito a essa honra. Em contraste com isso, notemos como decisiva e terminantemente outros que foram ensinados por Deus recusaram a adoração. Em Atos 10, quando Pedro foi comissionado para ir a Cornélio e sua casa com o evangelho, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem.
verso 25 e 26. Então a gente viu aí Pedro recusando a adoração, né? Quando Paulo e Barnabé visitaram Listra, Paulo curou o aleijado que nunca tinha andado. Imediatamente, os pagãos concluíram que os deuses Júpiter, Barnabé e Mercúrio, Paulo, desceram para visitá-los. Assim, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Atos 14, verso 13 a 15. Vamos lá. Até mesmo o apóstolo João, em sua visão apocalíptica de Apocalipse 9, é igualmente repreendido pelo mensageiro angélico por procurar prestar adoração a este último. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Apocalipse 19, 10. Novamente, em Apocalipse 22, o apóstolo João repete seu erro e é novamente repreendido. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, adora a Deus. No verso 8 e 9 aí de Apocalipse 22. Talvez a testemunha mais notável de que Cristo é digno de adoração seja encontrada em Hebreus 1, 6, onde é o próprio Deus quem diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, se ele não é o Jeová do Velho Testamento, como devemos conciliar a proibição solene de Êxodo 34, 14, não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor é Deus zeloso, com o mandamento de Deus de que todos os anjos o adorassem? A única conciliação lógica das duas passagens está no fato simples, mas abençoado, de que Jesus é Jeová. Depois desse tem algum outro capítulo, Jefferson? Acho que ficou bem claro aí para todos os irmãos e irmãs, né? Os textos que ele trouxe muitos textos ali da palavra de Deus, né? Mostrando que o Senhor Jesus ele aceitava a adoração, né? Quando ele andou aqui cumprindo seu ministério, muitos fizeram isso, né? Se prostraram aos pés dele e adoraram a ele, e ele não recusou, né? Receber essa adoração porque ele é Deus, né? E
Deus é o único digno de ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Isso era e para os judeus, né, isso era uma lei, né, foi dada ali, né, que eles seguiam à risca aquilo ali. Seguiam, né, entre aspas, né, que a gente sabe que os judeus, eles, o povo de Israel, eles erraram muito por terem adorado outros deuses, né, e até, inclusive, levou a eles serem dispersos por todo o mundo, e depois levou aos judeus serem levados para cativeiro na Babilônia e tudo mais, né? Mas na época do Senhor Jesus, eles não estavam mais caindo nessa falha, nesse erro de estar adorando outros deuses, mas caíram em outras falhas, né, de religiosidade e da adoração do próprio homem, né, e das suas, das suas tradições, dos seus príncipes ali, os, os, os líderes e tudo mais, né? Mas o Senhor Jesus, a gente viu aí vários textos aí mostrando isso, né? Que o Senhor Jesus, durante esse período aí, no ministério dele aqui, terrenal, né? Que a gente lê ali nos 4 evangelhos, muitos foram, né? E se prostraram aos pés dele, adoraram, e ele não recusou essa adoração. E porque ele é Deus, verdadeiro Deus, né? E ele sim é digno de receber adoração. E a gente vê aí os discípulos dele, Pedro, e depois Paulo, Barnabé ali, né? E outros, né? Recusando, né? Essa adoração, né? Recusando, porque o único digno de adoração é Deus, é o Senhor Jesus. Então, esses trechos aí deixam bem claro isso para nós. E eu lembro também, tem eu acho que foi dos 10 leprosos, né? Foram 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus manda eles ir ao sacerdote para se apresentar, que era segundo a lei, né? Tinha que fazer isso. E o sacerdote, assim dizer, se estavam curados da lepra ou não. Mas dos 10 que foram, somente um voltou e se lançou aos pés do Senhor Jesus e o adorou, né? Agradecido, um coração agradecido, e aí adorou o Senhor Jesus, né? Somente um. Então, eu acho que pode ficar, né, irmãos e irmãs, aí para a próxima oportunidade, né, a gente continuar a leitura aí, que está aí no capítulo 22, Jeová Jesus, o traspassado. Acho que por hoje a gente já trouxe bastante assunto aí, bem profundo, bem importante, da mais alta importância, né, esse entendimento, essa luz, esse conhecimento de que o nosso Senhor Jesus é Deus, é Jeová, é o verdadeiro Deus. Estão falando isso de alta importância, né? A gente viu ali o irmão Jorge trazendo para a gente né, o que ele falou ali, é importantíssimo porque, né, hoje nós temos, vamos dizer assim, cristãos, né, a pessoa se dizendo cristã e não reconhece, não crê que o Senhor Jesus é Deus. Imagine um negócio desse. Mas temos hoje, né? Temos hoje isso. E isso nada mais é que o princípio aí da apostasia e o surgimento aí aquilo que eu li lá de 1 João, né? Desse princípio e daquilo que é os anticristos, né? Como João fala, que muitos anticristos vão surgir antes que surja realmente aquele lá, o verdadeiro anticristo lá durante a tribulação. Mas já surgem muitos anticristos, por quê? Porque todo aquele que nega que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, e que é o Deus verdadeiro, Deus que se fez carne, todo aquele que nega isso, ele está no princípio do anticristo, né? Esse princípio aí. Então, qualquer
pessoa ou grupo de pessoas ou uma instituição, seja lá o que for, que chegue se dizendo cristão e nega isso, né, então não tem parte com a gente, não tem, e não devemos ter comunhão com, com aqueles que assim creem dessa forma, né, que negam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Deus verdadeiro, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, não tem nenhuma parte. A gente conhece, né, uma seita e as pessoas até confundem aí, não é só não, né, mas tem mais, mas tem uma bem conhecida, e muitos confundem aí, ficam dizendo até que são crentes também, só porque falam de Jesus, né, reconhece a Jesus como um homem tal, que esteve aqui, né, que foi um profeta e tal, mas negam, né, negam que ele é Deus e que ele se fez carne. Então, né, não são cristãos, não são crentes verdadeiros e não tem parte com nós, né, conosco. E a palavra diz que não devemos nem mesmo recebê-los quando vem a nós com nesse pensamento, com essa palavra, né, com essa pregação aí. Então não devemos nem recebê-los. Muito bem, irmãos. Então, na próxima oportunidade, se a gente for continuar lendo, né, esse livro, vamos estar aí no capítulo 22, Jeová, Jesus, o traspassado. Tem algum irmão que tem alguma outra coisa para falar? Fique à vontade. Senão, vou parar aqui a gravação para a gente estar encerrando aqui. As irmãs aí ficou tudo tranquilo, né? Alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu? Tudo em paz, né? Graças a Deus.